Então vamos resolver esse exemplo aqui, tá? Que tem vários exercícios que são similares, aí, mais ou menos na mesma linha, tá? Então tem um processo industrial de metalização que precisa ser controlado e ele precisa operar numa temperatura de 500 a 600 graus Celsius. Tá? Ele quer que desenvolva um sistema de medição que apresente esta faixa de medição, só que na saída ele quer um intervalo de saída de tensão de 0 a 3 volts. Né? Bom, nessa faixa de temperatura de 500 a 600 graus Celsius, tá? Provavelmente você não vai conseguir usar um termistor. Tá? O que você vai ter aí de sensor disponível é a termopar, né? Nesse nível elevado de temperatura, ou então um RTD. Tá? Vamos fazer com um termopar aí, que RTD a gente tem já exemplos aí nas videoaulas gravadas, né? Então vamos tentar usar um um termopar do tipo J, tá? E aí o termopar do tipo J, se a gente for consultar ele aí, vou colocar aqui a tabela, tá? A 500 graus Celsius, vamos aumentar aqui. Ele obviamente que é na temperatura referência de 25 graus Celsius, né? Mas ele tem aqui a 500 graus Celsius, ele tem 27,393 milivolts, tá? A 500 e 30.216 a 600 graus Celsius, 33.102, tá? Então são essas as duas tensões que ele emite aí, né, nessa faixa de 500 a 600 graus. Então vamos anotar aqui, tá? Então ele teria aqui, se a gente usar um termopar, ele teria uma tensão para 500 graus Celsius, ele teria uma tensão aqui de o V do termopar, vou colocar VT, a 500 graus Celsius seria 27,393 milivolts, tá? E para 600, 33,102 milivolts, tá? Então isso aqui dá uma amplitude de tensão, ou seja, o 33.102 menos o 27,393 mili, né? Isso aqui dá uma amplitude de tensão de 5,709 milivolts, tá? Então essa é a variação que dá de 27, né? Soma 5 aí, 5 mais 7 dá 2, dá aproximadamente isso aí, 102, tá? 5,709 milivolts, tá? O que ele quer? Ele quer que a amplitude final aqui seja 0 a 3, se 3 menos 0 é 3 volts de amplitude, tá? Então ele quer converter essa variação aí, ou essa amplitude de entrada, né, ou esse span aí, né, span input que a gente chama no inglês, de 5.709 para 3, né, de span output, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, para ter uma ideia de quanto eu tenho que amplificar esse sinal, eu tenho que fazer aqui o span da saída, tá? Que é a amplitude da saída que ele quer, né? O output aqui, por esse span aqui da entrada, que é a amplitude da entrada, tá? Então esse 3 divididos por 5,709 milivolts, tá? Isso aqui o Luiz está perguntando se a aula vai ser gravada. Sim, estou gravando ela aqui, Luiz, tá? Então aqui 3 divididos por 5.709 vai dar vezes 1000, né? Vai dar 525,48, tá? 48, 49. Bom, vamos deixar 48,6, vai dar 48,9, tá? Então tem que ser ampliado aí por umas 525 vezes essa variação de tensão do termopar para que ele, né, chegue nesse 0 a 3 volts aí, tá? Então essa é a primeira conclusão que a gente tem que ter aqui, é sobre o ganho, tá?
Então eu tenho que fazer um ganho aí de 500 vezes, tá? 525 vezes, tá? Então imagine que eu tenho aqui o meu termopar. Vou desenhar, deixa eu colocar em uma outra cor aqui. Então vamos dizer que aqui está a minha sonda termopar aqui, tá? Normalmente a gente representa ela assim, né? Tem uma outra. Normalmente o termopar é isso aqui, tá? Que pessoal, aqui a referência, aquela temperatura de referência lá que tem, né? Aqui seria um termopar de sonda única, tá? E aqui seria a sonda mesmo, né? Tá? Aqui é uma referência aqui de 25 graus Celsius, tá? E aqui seria a sonda que você vai medir. Aí o que você vai ter que fazer aqui, tá? Você vai ter que passar por um amplificador com esse ganho de 525, né? Tá? E além disso, o que vai acontecer? Se você der, por exemplo, 525 de ganho, tá? Você vai dar 525 de ganho em 27, vou colocar aqui, nos 27 milivolts, quanto que vai sair nos 27 milivolts aqui, ou seja, qual vai ser a tensão de saída, tá? Para a temperatura de 500 graus Celsius, tá? É só você fazer aqui, vamos aproximar para 525, né? 525 vezes 27,393 mili, tá? Então vamos calcular aqui. 525 vezes 27,393, tá? Divididos por 1000. Então isso aqui vai dar 14 volts, 14,38 volts aproximadamente, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, tá? E a tensão de saída aqui para 600, é só você calcular novamente. Aqui vai ser 525 vezes... bom, vai dar... teoricamente tem que dar 17 volts, tá? Mas vamos calcular aqui. Vezes 27... Não, 33... 525 vezes 33,102. Vai dar 17,38 volts, né? Como eu disse, aqui tem 3 volts de diferença, tá? Então o que vai acontecer? Se eu só aplicar o ganho de 525, tá? Vai sair 14 a 17 volts. Eu tenho que fazer o que para ele sair aqui de 0 a 3 volts, né? Eu vou ter que subtrair aqui, ó, 14,38 volts, tá? Do sinal para que ele saia 0 volts. Então vou ter que fazer alguma operação aqui, tá? Né? Que eu vou, por exemplo, aqui pegar esse sinal e subtrair aqui de 14,38 volts. Aí ele vai me dar de 0 a 3 volts, tá? Então aqui eu vou ter que colocar um circuito somador, né? E aqui a gente vai colocar um amplificador de diferenças, tá? Que é o que a gente normalmente utiliza quando você tem duas entradas aqui que não são referenciadas ao terra, né? Não dá para se referenciar ao terra. Então vamos passar aqui para o próximo slide e aí a gente retorna aqui no circuito, tá? Então tenho aqui o meu termopar, a parte de referência, tá? E aí aqui eu vou colocar num circuito, num amplificador de diferenças, tá? Então o amplificador de diferenças tem esse circuito aqui, tá? Esse é o amplificador de diferenças. Aqui você vai colocar, por exemplo, um R2, R1, e aqui você tem que colocar um R1 e um R2, ou seja, os resistores aqui da direita tem que ser iguais e os resistores da esquerda tem que ser iguais, né? Então você vai conectar isso aqui nele, tá? Tem várias formas de chegar nesse mesmo circuito aqui, tá? Então aqui eu vou configurar aqui o R2 pelo R1 para eles me dar esses 525 de ganho aproximados, tá? Então o que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando o seguinte, né? Que aqui, ó, eu tenho aquele terra
virtual, desculpa, aquele curto-circuito virtual aqui entre esses dois pontos, tá? Então, para o termopar, o que ele enxerga, tá? O termopar enxerga isso aqui, né, de circuito, né? Ele enxerga só o R1 mais o R2 aqui, ó, como resistência de entrada, tá? Isso é a visão aqui do termopar, tá? Então o termopar aqui ele enxerga o R1 mais o R2 em série. Desculpe, o R1 mais o R1, né? São os dois R1s aqui, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Então ele enxerga a resistência de entrada aqui desse circuito é 2 vezes R1. Vamos colocar aqui para o termopar, se a gente colocar aqui vamos colocar aí, sei lá, acho que 10K de resistência de entrada estaria bom, né, para o termopar aí, para não drenar muita corrente do termopar, né? Então a princípio ele não é muito crítico quanto à corrente. Então vamos colocar aqui um Rin aqui de 10K. Então a gente teria que ter aí o R1 igual a 5K, metade disso, certo? Então aqui já defini aqui 5 kΩ, tá? Normalmente aqui o pessoal coloca uns 2K, já resolve para o termopar aí. Esse aqui é um termopar do tipo J, tá? Não sei se eu coloquei lá no início, acho que eu coloquei sim. Mas só para reforçar. Então, se eu quero ter um ganho aí de 525, é só fazer aqui o R2 igual a 525 vezes 5K. Isso aqui vai dar 2,63 mega ohms, tá? Então aqui o resistor teria que ser de 2,7, vai dar uns 2, na prática teria que ser uns 2,7, tá? Vamos colocar, que seria um valor comercial, vamos colocar 2,63 aqui, tá? Porque o tempo aqui não dá tempo da gente tentar colocar os valores comerciais e ajeitar para um ganho razoável, tá? Então vai ser uns 2,63 mega ohms. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que a gente falou ali no slide anterior, né? A gente vai sair ali com 14,30 e poucos, né? Vamos voltar aqui. 14,38. Né? Então a gente teria aqui 14,38 volts. Ou para 500 graus Celsius. Ou então eu teria 17,38, tá? Para 600 graus Celsius. Tá? Obviamente que aqui, né, eu vou ter que alimentar esse amp-op aí com uma tensão aí acima de 17 volts, né? Eu recomendaria uma tensão de alimentação aí de uns 2 volts acima, né, que daria uns 19, uns 20 volts, tá? Mais ou menos 20 volts aí para alimentar os amp-ops no mínimo, tá? Seria interessante aí, tá? Tudo bem. Agora então, como é que a gente faz para retirar esses 14 volts e transformar isso aqui em 0 a 3 volts? Eu quero transformar, né, de 0 a 3 volts. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair, tá, esses 14,38 volts. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho aquele circuito somador lá de análise de circuitos 1, né, que ele diz o seguinte, ó, você coloca, se você pegar aqui, ó, e colocar um circuito dessa forma, você colocar aqui uma tensão V1 e outra tensão V2, se aqui os resistores forem todos iguais, tá, você vai ter aqui na saída, você vai ter aqui o menos V1 mais V2, tá? Desde que todos os resistores R1 aqui, os resistores que eu estou usando aqui, né, sejam iguais, né? Você pode dar ganho, inclusive, nele, né, se quisesse, né? Você poderia, por exemplo, não dar esse ganho tão grande aqui e depois dar um ganho aqui, tá?
Fica a seu critério, tá? Então esse aqui é o somador. Lembra que é um somador inversor, então ele dá menos a soma de V1 mais V2, tá? Então ele tem essa conotação aí, né? Esse problema, vamos dizer assim, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu só colocar aqui. Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tô conseguindo acompanhar. Uhum. Tá. Aqui, ó. Bom, eu vou... Vamos deixar assim, depois a gente vê como é que a gente faz. Vamos deixar assim. Tem umas outras... Daria também para usar um amplificador ou somador ou subtrator. Assim, não existe uma solução única, tá? Para esse exercício. Mas, por exemplo, se você usar um somador aqui, o que vai acontecer? Tá? Você teria que somar aqui. Você vai ter que usar mais um circuitinho, mas tudo bem. Tá? E aqui vamos dizer que aqui você coloque um resistor aqui de 10K, só para a gente dar valores, né, para não ficar... Vamos colocar aqui 10K e 10K. Tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para facilitar, vamos colocar aqui uma fonte de 14,38 volts. É claro que não vai ser uma fonte, tá? Tá, se eu fizer isso aqui, tá, ele vai somar a tensão de 14 com 14 e vai dar 28,8 volts, mais ou menos, tá? Então tá errado aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que pegar e inverter aqui a minha fonte de alimentação para colocar uma tensão negativa, tá? Então vou colocar aqui menos e mais. E aqui vai ser, por exemplo, 14,38 volts. Tá? E aí o que vai acontecer? 14 menos esse 14, tá? Aqui vai dar 0 volts. Daí, opa, beleza. Tá? Vai dar certinho o que eu preciso. Só que quando for 17 aqui, ele vai dar 17 menos 14. Só que esse aqui é um amplificador inversor, então ele vai dar menos 3 volts, tá? Então tem que tomar cuidado que ele dá a soma, só que o negativo da soma, né? Então quando você tiver 17 aqui vai ser menos, né? Então nesse caso aqui vai ser menos 17. Na verdade vamos colocar aqui mais 17 menos, né? Menos 14,38, tá? E aí tem um menos aqui na frente, tá? Então esse que é o problema aqui desse circuito aqui. Você vai ter que fazer o que daí? Se você quiser transformar de 0 a 3 volts, você vai ter que passar por um amplificador inversor, né? Aqui para ter a saída final, tá? Então você vai ter que ter novamente aqui um outro amplificador inversor de ganho unitário, tá? Sei lá, aqui 10K e 10K, tá? E aí ele vai sair aqui de 0 a 3 volts, que daí ele vai converter a variação, o sinal aqui para positivo, tá? Então aqui sairia o teu sinal final, 0 a 3 volts, tá? Essa é uma implementação, né? A outra forma também que dá para fazer mais, dá para fazer quase tudo aqui só com um amp-op, tá? Só com o primeiro amp-op, tá? Você pode tirar aqui a tensão de 0 e colocar uma tensão de 14,8, mas não vai ser, na verdade seria a tensão de 20 mV, mas seria inviável na prática, tá? Teria que amplificar de qualquer jeito, tá? O que você poderia fazer aqui era colocar um amplificador de diferenças aqui nesse, ao invés desse aqui, tá? E colocar um amplificador de diferenças, e aí você colocaria uma tensão de 14,38 no lado negativo, tá? E no lado positivo você colocaria essa entrada aqui, tá? Mas não sei se eu vou confundir mais a cabeça de vocês. Mais fácil você fazer a solução mais complicada, que é mais longa, mas é mais simples, assim, vamos dizer, tá? Esse 14,38 normalmente você vai gerar por algum tipo de diodo Zener, tá? E como ele é um 14,38, você vai ter que usar um Zener de uma tensão maior e daí escalonar por uma resistência, tá? Então você vai ter que usar, por exemplo, um Zener aí de
vamos dizer que seja de 22 volts, então você teria que colocar um zenerzinho assim, né, desse jeito aqui, né, para baixo, tá? Aqui, por exemplo, seria nos 20 volts lá de alimentação, aí teria que ser um zener, acho que de uns 16 volts, né? E aí aqui você teria que colocar, por exemplo, nessa tensão do zener aqui ainda teria que fazer um divisor de tensão para dar os 14,38, tá? Então aqui é só para mostrar como que você faz essa gerar essa referência, né? Existem também outros zeners aí que você consegue configurar a tensão de saída dele, tá? Que é o TL431. Aí você consegue gerar 14,38, é só você usar uns resistores como esse aqui de divisão aí que você gera a tensão, tá? Então seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para o outro slide. Vamos só. Deixa eu só manter aqui. Vamos colocar mais um slide aqui só para a gente fazer a solução final. Tá? Então ficaria assim, né? Aqui seria a temperatura de referência de 25 graus Celsius. Aqui seria a sonda aí que vai, né, de 500 a 600 graus Celsius, tá? Aí aqui a gente teria aqui o nosso amplificador de instrumentação, de diferenças. Tô com um amplificador de diferença de instrumentação aí na cabeça. Certo. Aí aqui a gente teria aqui o somador. E aí depois um inversor aqui. Então essa é a implementação mais simples, né? Não é a única solução para isso, obviamente, tá? Opa, aqui não é. Aqui em cima, tá? Aí aqui eu vou colocar aqui uma tensão aqui de menos 14,38 volts, tá? Que aí você pode gerar, como aqui ficou 5K e agora me faltou 2,63 mega, tá? Então aqui seria o menos 14,38, que aí você pode gerar por um zener, né? Então aqui você alimentaria aqui com mais 20 volts, menos 20, tá? E aí aqui você pode gerar com um zener, ou então às vezes você pode pegar um zener aqui, ó, só para fechar aqui, você pode pegar um zener. Você vai colocar como é tensão negativa, você coloca ele para baixo, tá? Então poderia ser aqui você poderia estar alimentando aqui em 20 volts, que você vai ter uma resistência para o zener. Digamos que esse zener aqui seja de 16 volts, tá? Aí você pode passar esse zener por um amplificador não inversor, por exemplo, né? Só para a gente fechar aqui. Você poderia passar por um não inversor e aqui, ó, você consegue fazer uma atenuação dele. Ao invés de dar um ganho, você seleciona aqui os resistores R2 e R1 de maneira que aqui saia os menos 14,38 volts, tá? Então lembra aí que aqui a tensão de saída dele aqui, né, desse aqui, ele é
R2 por R1 mais 1 vezes a tensão de entrada, que vai ser 16 volts, né? Então você vai ter que fazer aqui, que vai ser menos 16 volts, tá? Que a tensão do Zener vai ser negativa, tá? Então aqui vai ser menos 16, aqui vai ser menos 14,38. Então isso vai passar esse 16 aqui para cá, tá? Vai ter aqui o menos 1. E aí você acha o R2 por R1, tá? Vai dar alguma coisa aí. Não, teria que calcular, tá? Mas não vou me estender nisso aqui, tá? Daí aqui você ligaria esse ponto lá, tá? Então a ideia era mostrar como que você implementa na prática um circuito e faz esse condicionamento de sinal, tá? Que é outra coisa que você precisa saber, né? Que não adianta você entender do sensor e aí você não consegue sair do resultado do sinal do sensor para um circuito de condicionamento de sinal que seja efetivo, tá, pessoal? Então essa que é a ideia de mostrar, né? Tem várias outros circuitos aí de condicionamento, né? Se você quisesse também, você poderia transformar, né? Que aqui você tem, só para exemplificar, aqui você tem de 0 até 3 volts, né? Se você quisesse, você poderia converter isso aqui, né, por uma saída de corrente. Como é que você faz aqui por uma saída de corrente? Você liga aqui, ó, no amp-op, tá? E aí aqui você tem lá a tua carga, por exemplo, e aqui o resistor que configura a tua corrente. Então aqui seria o teu RL, tá? Que vai passar pela carga. Aí, por exemplo, se você colocar um resistor aqui de 1K, o que vai acontecer? A corrente aqui vai variar de 0 a 3 mA, né? Lembra que a tensão que aparece aqui no mais, ela aparece aqui no menos, os 3 volts, 3 divididos por 1K vai dar 3 mA, tá? Então ele vai dar uma saída de corrente para a carga RL, que vai variar de 0 a 3 mA quando a temperatura variar de 500 a 600 graus Celsius. Então veja que quando você entende bem isso daí, você consegue fazer um circuito que, olhando assim à primeira vista, parece bem complicado, mas são só bloquinhos que você vai juntando um atrás do outro, tá? E aí você consegue, né, ter a saída que você quiser, na faixa que você quiser, com corrente, tensão, seja lá como você gostaria, tá? Ok, pessoal?